Olá, meus queridos alunos do nono ano. Hoje nós vamos estar finalizando o nosso assunto de química e hoje nós vamos estar falando de camadas eletrônicas e os níveis de energia. Então, como a gente já estava estudando, a gente tem o átomo, certo? E lá no átomo a gente tem, vocês já estão cansados de saber, né? No núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. E ao redor na eletrosfera nós temos os elétrons, tá? Esses elétrons lá na eletrosfera, eles giram em torno do núcleo. E eles ocupam o que chamamos de níveis de energia ou camadas eletrônicas, tá? Cada nível possui um número inteiro de 1 a 7, ou as letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, a gente vai ver aqui que esses elétrons que estão lá na eletrosfera, eles se movimentam, né? E esse movimento, ele varia de acordo com os níveis de energia que a gente está observando aqui na imagem, tá? Então, a gente tem um núcleo, né? E na eletrosfera tem esses níveis de energia. A gente chama de níveis de energia ou camadas eletrônicas, os dois nomes, né? Esses níveis, ou camadas, eles têm esses nomes que são representados por essas letras, né? Então a gente tem a camada K, L, M, N, O, P, Q. Ou a gente também pode estar chamando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, tá? Então, quando a gente tem lá os elétrons no átomo, eles vão se mover, certo? E vão passar de uma camada para outra, dependendo se eles absorvem ou vão liberar energia, tá? Então, essa movimentação vai depender disso. Lembra lá que eu falei para vocês que depois lá na frente a gente vai estudar as ligações químicas, que vai ter essa relação aí também. Então, quando um elétron ele salta para uma camada mais interna, ele vai liberar energia. E quando um elétron salta para uma camada mais externa, foi porque ele absorveu energia, tá? O que é essa energia? A energia que é emitida, ela é em forma de luz, tá? A gente chama essa energia de quantum de energia. O quantum também é chamado de fóton. Vocês já devem ter ouvido falar do fóton, né? Nós temos diversas aplicações aí dessa descoberta, tá? Então, vou falar aqui brevemente para vocês o que é um fóton. Um fóton é um quantum de energia, né? Na forma de radiação eletromagnética emitida ou absorvida pela matéria. Isso aqui é o que a gente tem lá dentro do átomo que a gente está estudando, tá? O fóton, ele é um tipo de partícula elementar, tá? Nós não temos mais só os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? A gente tem outras partículas também no átomo que já foram descobertas. Uma delas é o fóton, né? Que nós estamos falando aqui. Então, de acordo com os princípios da física quântica, é um quantum do campo eletromagnético. É a partícula transportadora de todas as formas de radiação eletromagnética, incluindo... Tá? Então, ela é a partícula que transporta todas as formas de radiação. Então, as aplicações que nós temos disso, né, onde ocorre raios gama, raio-x, luz ultravioleta, luz visível, luz infravermelha, micro-ondas, né, as micro-ondas são as ondas pequenas, né, basicamente são o nosso aparelho de micro-ondas, e as ondas de rádio, tá? Então, percebam que o fóton, ele é bem importante. Tá, então, continuando falando aqui das camadas e os níveis de energia, né? A gente tem uma tabela aqui que a gente pode perceber que cada camada dessa, né, tem os níveis e tem as camadas. A gente pode chamar tanto um como o outro. Cada camada dessa, ele vai ter um número máximo de elétrons que vai comportar, tá? Então, nós temos as camadas e cada camada comporta um determinado número de elétrons, tá? Então, por exemplo, a primeira camada, o nível 1, só vai caber 2 elétrons, tá? Então, dependendo do elemento, lembra lá que no átomo neutro, a quantidade de prótons é a quantidade de elétrons, tá? O que caracteriza um elemento é o número de prótons. Então, o hidrogênio, por exemplo, tem um próton e um elétron. Então,
quando a gente for fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, como ele só tem um, ele vai ficar na camada K, certo? Aqui é importante vocês perceberem que esse número ele é máximo, ele não é mínimo. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento que tem, por exemplo, 7 elétrons, ele vai continuar na camada L, tá? Não é um número mínimo, não é um número mínimo, é um número máximo, tá ok? Então, esses níveis de energia vai variar de acordo com os elétrons de cada átomo, né, que nós vamos ter. Em todo átomo, aqui é uma observação, né? Em todo átomo, exceto o paládio, o número máximo de elétrons de uma camada K só suporta 2 elétrons. A penúltima camada deve ter no máximo 18 elétrons, tá? Aqui é uma exceção. Para os átomos com mais de 3 camadas, né? Ou seja, K, L, M são as 3 primeiras, né? Então, aqueles que vão ter mais, enquanto a penúltima não estiver com 18 elétrons, a última terá no máximo 2 elétrons. Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Porque a gente vai aprender a fazer essa distribuição eletrônica, né? Como vocês já estão entrando de férias, eu não vou entrar nisso porque a gente vai detalhar mais ainda e depois é melhor vocês absorverem primeiro esse esquema aqui e depois a gente vai se aprofundar. E cada camada dessa também vai ter um subnível que a gente vai ver lá na frente, tá? Então isso aqui a gente vê depois. É importante que vocês saibam agora que cada nível e camada comportam um número máximo de elétrons, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Algumas distribuições. Então, por exemplo, o hidrogênio. O número de elétrons dele é 1, tá? Então, eu fazendo aqui a distribuição desse elétron, ele só pode ficar na camada K, tá? Então, a camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons, tá? Ele tem 1, então ele vai ficar na camada K. Não teria sentido eu colocar ele na camada L, na camada M, tá? Segundo exemplo, nós temos o potássio, o elemento potássio. O número de elétrons dele é 19, tá? Então, a gente coloca aqui a camada K, só cabe 2, então a gente vai preenchendo. A camada L, tá? 8. A camada N, camada M, 8. E a camada N ficou com o restante que sobrou, então a gente vai preenchendo tudo, né? Por exemplo, a camada M. E a gente vai, de acordo com essa última regrinha aqui que a gente viu, para átomos com mais de 3 camadas, enquanto a penúltima não estiver com 18 elétrons, a última terá no máximo 2 elétrons. Então, aqui no caso do potássio, isso que eu acabei de falar, tá? Então, vocês vão dizer assim, mas na camada M eu poderia ter colocado 9, certo? Só que a gente vai ver depois que a gente tem os subníveis de energia, tá? Isso aqui vai aprofundar um pouquinho mais, então é importante só que vocês decorem a princípio isso, tá? No berílio, que é mais simples, o número de elétrons é 4, tá? Então é bem simples, né? Camada K, 2 elétrons, e a L ficou com os outros 2, né? Só tinha 4, a K é no máximo 2 elétrons e sobrou, o resto ficou na L, né? E aqui no zircônio nós temos 40 elétrons, tá? Então a gente vai distribuir. A camada K só cabe 2, né? A camada L só cabe 8, tá? Acompanha aqui no quadro, nesse quadro. E a camada M, 18, a N, 10. Olha, percebam que a N cabia 12, né? Sobraram 12, a camada N cabia 12. Mas, devido àquela regrinha lá da camada anterior e o que a gente vai ver depois dos subníveis de energia, né, do esquema que o Linus Pauling fez, a gente vai se aprofundar melhor nisso aí. Eu não quero complicar a cabeça de vocês agora, né, como eu falei, vocês vão entrar de férias, enfim, tá? Tia, eu não entendi nada do que você falou, tá? Então eu vou resumir para aqueles que não entenderam e para vocês que entenderam reforçarem
o conteúdo e aprenderem o que eu estou falando, tá? Então, a gente tem o átomo, certo? Prótons, nêutrons no núcleo, ao redor nós temos os elétrons, só que esses elétrons, eles estão lá na eletrosfera, não estão de qualquer jeito. Eles estão distribuídos em camadas, que é o que nós estávamos vendo agora, as camadas, né? Os níveis de energia, né? Depois nós vamos ver os subníveis de energia. E as camadas K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, a gente tem 7 camadas eletrônicas, que são designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q, tá? À medida que essas camadas vão se afastando no núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados, tá? Então, a gente tem, quando vai se afastando, vai aumentando o nível de energia, tá? E as camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da mesma, né? Então, a gente tem esses níveis. É basicamente isso que eu quero que vocês assimilem por agora, né? Esse assunto é bem chatinho. Depois a gente vai entrar lá nos subníveis de energia, onde nós vamos ter subníveis S, P, D, F, tá? E na próxima aula, depois das férias, eu vou fazer uma revisão desse assunto e vou explicar os subníveis de energia e a gente vai começar a fazer exercícios de distribuição eletrônica na prática, tá? Por agora é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só perguntar.